Sejam todos os meus irmãos aí do Facebook, bem-vindos meus irmãos no YouTube. O tema da nossa mensagem é a feitiçaria evangélica. Uau! Vamos ler o que disse Paulo na epístola aos Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 14. Vamos ler. Para que não mais sejamos como meninos. Olha a nossa condição sem conhecer o Evangelho, meninos. Olha lá, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Olha esta palavra, pela artimanha dos homens, que pela astúcia com que induzem ao erro. Vamos fazer uma breve confissão do que esta palavra promete. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, se é que isto é possível, porque eu reconheço que acima de ti só existe uma coisa, é a tua coroa de glória, esta mesma coroa que nós te coroamos nesta noite. Te entronizamos, te exaltamos, dizemos que tu és bendito, único, soberano, que tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és digno de ser adorado, tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Me use nesta noite, uma vez mais eu te peço, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo aqui e pela internet digam amém. Amém. Eu converso muito com os meus irmãos do sistema religioso, como nós chamamos, e um deles me disse: você tem uma habilidade incrível de mostrar textos que nós não temos coragem de ler. Eu disse: é verdade. Até porque eu já tive da onde você está, e eram textos que iam contra o que eu vivia. Então eu escolhia: não, isso aqui eu não posso, não, isso aqui não pode. Por quê? Porque eu não pregaria, senão ele está pregando contra mim. Já vivia uma falsidade de pregar e não viver, porque a grande maioria vive assim. A grande parte dos pregadores fora da graça de Deus não vivem o que pregam. As mulheres dos pastores sofrem, são amarguradas, obrigadas a estarem aonde não queriam estar, a viver o que não gostariam de viver. Alguns pastores são obrigados a manter metas para ter salário dos alçapões grandes, estou dizendo das grandes empresas e dos grandes negócios. Os pastores são obrigados a manter metas. Se a igreja está num local e ela tem uma renda que é renda, né, que fala, né, de 10 mil reais, ele tem que manter aquela meta o ano todo. Se cair, ele vai para um lugar inferior e vem um pastor substituindo. É assim. Então, eu quero falar desse assunto, a feitiçaria evangélica, porque é uma feitiçaria. O que se vive aí fora do Evangelho, é uma verdadeira feitiçaria. Os que tentam ainda manter uma tradição, ainda assim é uma feitiçaria, que a feitiçaria é uma obra da carne. Feitiçaria não tem nada a ver. Coloca lá e depois tu volta, Miguel, porque eu quero ler. Coloca aí Gálatas capítulo 5, versículo 19, escreve para mim, depois eu volto para cá, que eu quero ler, degustar essa palavra. Olha lá, ora, as obras do capeta, não, são as obras da carne, são as obras da carne. Isso não tem nada a ver com demônio, com pombagira, com Exu, tudo isso é folclore, tudo isto veio da África, entrou para a Bahia, e as igrejas adotaram isto como acharcamento aos incautos.
O índice de acharcamento é tão grande que eles dizem: quem é você? Eu sou pombagira, eu entrei nessa mulher e por isso ela é prostituta. As pessoas enfeitiçadas diz que prostituição é a pomba que gira. Só que não é nem a que gira, nem a que roda, nem a que quica, nem a que salta. Diz que prostituição, aqui no Evangelho, diz que prostituição é o quê? É uma obra da carne. E quem é que consegue entender isto? Quem foi livre dessa feitiçaria evangélica. Que de evangelho não tem nada. Jesus nunca consultou a pombagira. E a hora que havia mulheres que eram prostitutas na época. Então, diz que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. 20. Idolatria, grifa, feitiçaria. Feitiçaria é o que está dentro de muitos lugares aí, e não tem nada com terreiro de umbanda, de macumba. Feitiçaria é uma obra da carne, em cima dos altares, enganando, manipulando, deixando as pessoas debaixo de um terror psicológico muito grande, a ponto de muitas das pessoas estão doentes, não conseguem dormir, porque tem um medo terrível do Criador. Então, esta é a feitiçaria que está sendo praticada dentro das igrejas, a obra da carne, a carnalidade. E Paulo diz lá, voltamos lá, Miguel, em Efésios capítulo 4, versículo de número 14, o texto base. Olha o que aquele Paulo diz: para que não sejamos como meninos. Então, existe uma condição que nos tira da posição de meninos. E o que era isto? Ali no texto que eu vou ler com você, era 5 dons do Espírito Santo, que capacita homens que não tem nada a ver com imposição de mãos, que não tem nada a ver com curso de teologia, não tem nada a ver com doutorado, nem com bacharelado, tem a ver com o Espírito Santo. Dotar um homem, pode ser ele qualquer um, preto, branco, amarelo, azul, com grau de escolaridade, pequeno, grande, ele quem sabe quem ele escolhe. Então disse aqui no contexto, no versículo de número 12, Miguel, vamos ler para pegar esse texto aí, vamos mais, vamos ver se é o 9, por favor. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também tenha descido às regiões inferiores da terra? 10, aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. 11, e ele mesmo, ele concedeu o Cristo ressuscitado, o Espírito, o Senhor é o Espírito, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Segura, isto aqui não é um título, isto são dons, que pode se manifestar em mim, pode se manifestar em você, pode ser na tua casa, na tua faculdade, pode ser na escola, no seu trabalho. Se houver uma necessidade de alguém conhecer este evangelho, Deus pode te usar num dom desses 5 ministérios aí, porque o dono do dom não é o homem. Ninguém pode dizer, eu tenho dom. O dom não é seu, é concedido. Então diz que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Nós entendemos errado. Nós entendemos na religião que era pastor quem o pastor presidente consagrasse. Então, homens consagrando a homens. Então, aquele homem até ontem, ele não era nada, não mandava em nada, não tinha nada. De hoje para cá, com o óleo que o pastor jogou, ele já pode botar alguém no banco, já pode fazer isso, ele já tem que ter salário, ele já tem que ter tudo isso. Só que tudo isso é uma feitiçaria. Tudo isso é contra o evangelho. Pastor, neste pacto, não é título,
Eu não sou o pastor da igreja. O pastor da igreja, o cabeça da igreja é Cristo. Eu posso estar nesta noite no dom. Deus pode estar me usando num dom de apóstolo, num dom de mestre, num dom de evangelista. Essas coisas são dons. Para quê? São dons para quê? Para ter salário? Para quando chegar aqui todo mundo levantar? Não. Para quê? Se tem uma vírgula ali, tem uma finalidade. 12. Com vista, esses dons têm uma finalidade. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, que não é um pão, sois vós. Nunca, no lugar que nós passamos, esses dons se manifestaram, porque a nossa vida não foi edificada. Os cofres foram cheios, mas as nossas vidas nunca foram edificadas. Tínhamos mais medo do diabo do que temor a Deus. Algumas pessoas estavam e estão dentro desses lugares com medo de ir para o inferno e com medo do diabo, do que servir a Cristo por amor. E graças a Deus que a graça de Cristo mostrou o quanto tu amas a Cristo, porque hoje você sabe perfeitamente que saiu o medo, saiu a culpa, saiu o pânico, mas tu continua firme, íntegro e fiel à vocação que você foi chamado. Então aqueles dons, aqueles 5 ministérios, dons ministeriais, tem uma finalidade: aperfeiçoar os santos, deixar você edificado, conhecendo a Cristo, conhecendo a sua vocação, sabendo quem é Deus, conhecendo o texto, o contexto cultural. É exatamente isso que nós vimos acontecer quando nós entramos nesse evangelho da graça. Até então, nós vimos autoridade de homens, nós vimos títulos, nós vimos feitiçaria, meu irmão. Amado, alô, nós andávamos debaixo de feitiçaria, não de evangelho. Leva esse óleo, segura essa fronha, amarra essa caneta, vem cá. Tem até negócio de caneta azul agora, também tem. E segura aqui, puxa dali, amarra dali. Tudo isso é feitiçaria evangélica, não tem nada a ver com o evangelho. Depois ele diz no versículo de número 13, até que é para sempre, ou até que é um tempo em que você não precisa mais ser conduzido, e você já caminha sozinho, e ensina outro, e o outro anda só, e assim todos chegamos ao pleno conhecimento da estatura do Filho de Cristo. Não há amarras, há uma liberdade do Espírito entre nós. Quando você anda debaixo de uma feitiçaria, o pastor é o pastor presidente a vida inteira sobre você. Aí ele jubila, entra o filho, é uma empresa de família, e ele governa a vida inteira sobre você. Paulo diz, não, esses dons que irão aperfeiçoar a igreja, é até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo, que é o que você está tendo hoje na graça de Deus. A medida da plenitude da estatura de Cristo. E então, tudo isto serve para quê? Tudo isto serve para quê? Aí entra no versículo 14. Olha para que serviu tudo isso, está servindo, olha lá. Para que você não seja mais como meninos. Então agora edificado, uma vez que o dom se manifestou, os olhos foram iluminados,
uma vez que eu sei que é até aqui, não é para sempre, agora, com a plenitude da estatura de Cristo, nós agora não somos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia, o que eles faziam? Nos induziam ao erro. E como é que induz alguém ao erro? Com a feitiçaria. Eu vou ler daqui a pouco, Paulo citou ele, Janes e Jambres, bruxos, feiticeiros. Abençoado, a chamada igreja de Cristo se apostatou da fé. É triste, mas é lamentável. É difícil você entrar no local que se diz igreja e ter a fé absoluta no local. Tem que ter uma manobra, tem que ter uma fita, tem que ter uma oração do pastor, tem que ter aquela, você sabe aquela coisa de ficar, aceita Jesus, cara, vai lá, olha, hoje pode ser tua última esperança, vai, e o cara te toca daqui, você, Cara, eu não sei se vocês passaram, me desculpa a brincadeira, mas dava vontade de dar um supapo num presbítero daquele, cara. Pô, mas o cara batia, mas com raiva, o cara vinha da obra com o cotovelo pesado, nem aceita Jesus, cara. Meu amado, se apostataram da fé, se entregaram a fábulas e a verdadeiros ensinos de demônio. A palavra demônio no grego quer dizer daimon, espíritos maus, ou também espírito bom, dependendo do estado do espírito. Paulo explicou isso em 1 de Timóteo capítulo 4, versículo 1, olha isso aqui. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, olha, Paulo e Timóteo e os irmãos já estavam vivendo os últimos tempos. Temos uma mensagem sobre isso, o fim dos tempos. Eles vão futurizando e os fins dos tempos não chegam nunca. Quando você prega uma mensagem como essa, sabe o que eles dizem? Bem que a Bíblia diz que nos últimos tempos, não, os últimos tempos já eram aqueles que eles estavam vivendo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. E o que é se apostatar? Deixar a fé. Ora, se eu deixo a fé, eu me pego a algo tocável, tangível, palpável. É o que a igreja fez. A igreja chamada evangélica se apostatou da fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê. E se prendeu a algo que vê. É o copo d'água, é a fita, é a campanha, é a corrente, é o suor, é o pano, é a mão, é não sei quem, é o joelho, é a cobra, é a mentira, é a fogueira, se apostatou, deixou a fé. E diz que alguns apostatarão da fé por obedecerem, olha a palavra com revelação, a espíritos enganadores e a ensino de demônios. A palavra do grego daimon, homens maus, porque é o que está aí fora. Meu amado, um homem com o poder da feitiçaria, e você leu que feitiçaria é obra da carne, convencer uma pessoa que comprou o seu carro suado, pagou a prestação o ano inteiro, a dar o carro porque Deus lhe daria o dobro, eu não tenho outro nome a não dizer que essa pessoa está debaixo de um encantamento, debaixo de uma feitiçaria, por espíritos enganadores e por ensino de demônios, de homens maus, porque isso são homens maus e perversos, e tomam sem dó e sem piedade. Um abençoado estava num desses cultos, sabe, desses cultos. Olha, meu amado, eu queria que Sérgio Moro, tomara que essa mensagem chegue até ele, a graça de Deus cortasse ele de alto a baixo, e este homem mandasse prender esses homens todinho com essas revelações de mentira.
E o abençoado me disse: eis que Deus me vê aquele irmão que não deu dízimo queimando no inferno. Meu amado, que revelação do inferno mesmo, não? Essas pessoas deveriam estar presas, e eu ir visitá-los, na frente dele comer pão com mortadela e não dá nada, porque são covardes, são bruxos, são feiticeiros. É que não tem ninguém que denuncie esta turma, porque os pregadores que estão aí andam de mão dada, andam de conluio, porque defendem o seu salário, defendem os seus status, defendem os seus títulos, são covardes, andam de mão dadas com eles. Mas alguém tem que se levantar na autoridade de Cristo e dizer: basta, vocês não podem continuar com esses ensinos de demônios, de homens maus, esses espíritos enganadores, tomando e usufruindo tudo que as pessoas têm, levando elas agitadas para um lado, meu amado. A pessoa vai para lá hoje, é uma campanha, volta para cá, um culto de libertação, uma quebra de maldição, e nada acontece a não ser aqui atrás. Aqui atrás tudo. A família apostólica, a família pastoral, a casa pastoral, o carro pastoral. Ah, meu amado. E para mim, que trabalho de sol a sol, e para você, que faz faxina no hospital, faz instalação de ar-condicionado, nada? Não, tem um inferno se você não der. Tá bom não? Então Paulo diz: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônio. 2, pela hipocrisia. Olha da onde vem o ensino de demônio, que não tem nada a ver com demônio. São homens maus. Olha lá, pela hipocrisia dos que falam mentira. Gente, o cara sabe que é mentira, mas ele fala. Ele sabe que é mentira, mas ele fala. Ele sabe que dízimo não é dinheiro. Ele sabe porque ele estudou, eu sei. Eu tenho a 4ª série, eu sei. Não é possível que um cara desse, doutor, mora na Barra da Tijuca, mora lá no Ayambi, mora nos Estados Unidos, são psicólogos, são doutores, são advogados, vai me dizer que eles não sabem. Sabem, Geraldo sabe. Burro. Mas é que Geraldo não vive do dinheiro dos irmãos. Mas é que Geraldo não vive da obra de papai, vive da obra da mão dele. Então não falam a verdade. Sabe que é mentira, mas falam. Paulo denunciou. Decapitaram Paulo em Roma e nunca mais ninguém denunciou nada. Todo mundo fica quietinho. E quando você denuncia, sabe o que eles dizem? O obreiro é digno do seu salário. Quem? Ué, mas o músico não é obreiro não, gente. O porteiro não é obreiro não. A pessoa da escolinha dominical também não é obreiro não, pastor. O evangelista não é obreiro não, e eles também não são dignos do salário não. E que tem cauterizada a própria consciência. A mente está cauterizada. E depois ele diz no versículo de número 3, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, quem conhece plenamente a verdade não entra debaixo dessa feitiçaria. Amado, o poder de feitiçaria é tão grande que as pessoas estão aí fora fascinadas. Defendem homens, defendem placas, defendem instituição, mas não defendem o evangelho. São inimigos do evangelho, mas defendem o bispo,
defendem a sua instituição, a sua placa, defendem a convenção, porque estão fascinadas, estão debaixo de um encantamento, estão debaixo de uma feitiçaria. Olha lá, olha só, porque não sou eu não, eu só vou ler, tá? Claro que eu coloco umas palavras aqui, porque eu sou totalmente do bem, né? Olha lá, Gálatas capítulo 3, olha aí. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Esta palavra fascínio quer dizer encantado, enfeitiçado. Paulo perguntou: quem é que vos fascinou? Eu quero saber quem foi que trouxe encantamento sobre vocês, perante cujos olhos de vocês foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Versículo de número 2: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, havia um encantamento sobre a igreja dos Gálatas, que eles estavam esquecendo que a verdadeira vida espiritual não era pelas obras da lei, pelo jejum, pelo sacrifício, pelo guardar o sábado, pela Páscoa judaica, mas deveria ser pela pregação da fé, até porque era o que Paulo ensinava: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, não era de Moisés. Ora, se eles não estavam vivendo a fé, eles estavam debaixo de quê? De uma feitiçaria, de um fascínio. No original grego é baskainos. É isso que a igreja aí fora vive: enfeitiçada, macumbada. Oh, me desculpa, porque os irmãos do candomblé não tem nada a ver com esta manobra aí, porque não há. Eu não vejo manobra na Seixonoye, eu não vejo manobra na Rosa Cruz. Vive uma doutrina enganada, mas eu não vejo essa roubalheira. Eu não vejo 1001 só se dando bem, eu não vejo. Eu vejo 1000 e todo mundo dividindo e repartindo para ajudar uns aos outros. Agora você tem uma religião, aqui ajunta 5.000 pessoas, um só se dá bem. Todo mundo juntando para um, aí fica fácil. Olha qual é o nome disso: vocês estão debaixo de um encantamento. Enfeitiçaram vocês com uma falsa mensagem, botaram vocês debaixo de um véu doutrinal, com ameaça, com medo, com culpa, com desespero, com Deus vai soltar a mão, queima ele, solta a mão, ó terra. É esta mensagem que deixa as pessoas debaixo de um encantamento. Mas Jesus vai voltar. Você sabia que Jesus vai voltar? E uma essa semana me parou: mas eu já venho andando na rua, já orando a tudo que é possível. Alguém me para. Aí eu vi uma com a Bíblia desse tamanho: oi, a paz do Senhor. Ela, a paz do Senhor, eu já fui atrás dela, cercando ela, para ela me parar. Porque ela diz: Jesus vai voltar. Vai voltar? E o teu pastor sabe que ele vai voltar? Sabe. E por que ele está construindo um templo de 50 milhões? E por que ele acabou de comprar um carro Mercedes-Benz à prova de bala? Se Jesus vai voltar, vai ficar aí. Manda ele dar para mim, fia. Não, mas não é ou não é? É! Jesus vai voltar e estão construindo casas, Jesus vai voltar e estão construindo mansões, Jesus vai voltar e está tomando dinheiro do povo. Olha, Jesus vai voltar, vamos pegar tudo e vamos dar aos pobres, construir escola, que nós vamos ser arrebatados, vamos subir, vamos deixar tudo aí sim. Mas Jesus vai voltar, mas estão projetando construções para 20 anos, 30 anos. Entendi?
Vai voltar para mim me dar tudo que eu tenho, porque para o céu não vou levar nada, não vou levar dinheiro nenhum. Então toma, pastor. Aqui a gente não come mais desse reggae não, meu irmão. Aqui nós larga Bíblia neles, come eles com que suco. Eu quero apenas saber isso de vós. Vocês recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês estão te deixando enfeitiçar vocês? 3, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Vocês começaram no Espírito, a obra foi no Espírito. Depois no versículo 7, Paulo diz, olha lá, Gálatas 3:7, olha aí. Saber, é o 7? Não é o 7, vê se é o 12. Vê se é o 12. Onde nós estávamos lá? 3? Vai. Não é o 12? Não, vê se é o 20. Volta lá onde nós estávamos. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Depois ele diz no versículo 8, olha aí. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoados todos os povos. 9, de modo que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Então a mensagem é esta. É uma mensagem para sair de um encantamento. Os crentes gostam de um encantamento. O crente gosta de uma magia. O crente gosta de um saquinho de sal. O crente gosta de alguma coisa para levar para casa. Por quê? Porque se apostatou da fé. A graça já não basta. E a irmã me disse, Senhor, a tua graça me basta. E o que é esse lenço aí? Não, o lencinho setou uma bênção do apóstolo. Ou então, se a graça não basta, tem que ter o lenço. Não, sabe como é que é, né? É pela fé. Não é pela fé, é pela feitiçaria. É pelo encantamento. Que lenço não cura ninguém. Você entende? As pessoas não entendem isso. Meu amado, fica difícil de você colocar na mente dessas pessoas que elas estão se permitindo a ser enganadas. O profeta já havia avisado, olha só, Isaías capítulo 1, vê se é o versículo 2, Miguel. Ouve, ó céus, lá no antigo pacto, olha o que Deus já falava, hein? E dá ouvidos, ó terra, é por isso que eles gritam, terra! Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque é o Geraldo quem fala. Porque é o Senhor quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Olha! Olha o povo. Versículo de número 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Mas não entende mesmo. Uia, mas diz que o boi conhece. O jumento conhece. Mas diz que o povo Israel não conhecia. Só que houve apenas uma mudança de povo, né? Era Israel e os gentios. E os gentios estão debaixo desta mesma feitiçaria. Ah, meu amado, em alguns lugares aí, se não sair uns 4 satanás, sabe, parece que é uma fábrica de satanás. Cai satanás ali, cai demônio ali, cai satanás aqui, cai ali, cai ali. E eu já vi num culto só ter 4 pombagira. 4. Pombagira cigana, pombagira das almas, pombagira de não sei o que, pombagira de não sei quanto. É tanta pombagira. Mas o povo não entende que essas coisas são obras da carne. Graças a Deus, que a graça de Deus está quebrando tudo isto. Graças a Deus, que o encantamento está sendo quebrado. E eu acho interessante, é que alguns dizem assim, meu marido ficou maluco. A mulher falando,
meu marido agora acredita que não tem mais que tomar ceia. Onde já se viu isso? Gente, esse homem ficou doido. Mas quem está doida era você, que você acha que para ter comunhão com Jesus tem que comer um pão. Olha só, tem que comer um pão que um padeiro fez, amassou, suou em cima, enrolou, botou para assar, tirou, trouxe para a igreja. Na igreja o pastor disse: esse é o corpo. Meu amado, me desculpa, eu não quero ser prolixo, mas o nome disso não é encantamento, não é feitiçaria. Uma pessoa, para acreditar disso, não tem que estar debaixo da feitiçaria evangélica. Você vê o que a graça de Deus fez com você? Te tirou dessa feitiçaria. O corpo de Cristo não é o pão, o corpo de Cristo é a igreja. Mas eu não aceito. Eu sei, você está encantado. Mas quando o feitiço quebrar, você vai entender. Olha lá o que diz lá Colossenses 1, 26. Colossenses capítulo 1, versículo 26. É que eu estou meio coisado, peguei só hoje. Olha lá. Colossenses capítulo 1, versículo 24. É o 24. Me desculpe. Agora me regozijo nos meus sofrimentos, disse Paulo à igreja de Colosso, digo eu à igreja do Brasil, por meu sofrimento por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é o pedaço de pão Pullman, que é o pedaço da hóstia do Papa. O corpo de Cristo é o quê? Quem é a igreja aqui? Diga glória a Deus. Vocês são o corpo de Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Amém. O encantamento foi quebrado na tua vida? Eu andei muito tempo encantado debaixo dessa feitiçaria, meu irmão. E eu tinha a unção do Chaves, já contei aqui, né? E levantava um pedaço de pão e chorava a igreja, aquele culto fúnebre, todo mundo dizendo: Jesus vai morrer, anuncia a morte dele. E o homem levantava um pedaço de pão e todo mundo: Senhor, obrigado, tu vai morrer. E o trono lá em cima dizendo: como pode vocês anunciar a morte daquele que vive eternamente? Vocês querem me fazer passar pela Via Crucis de novo? Já não foi suficiente eu, o rei do universo, ter que ir diante a Pilatos? Já não foi o suficiente eu, o dono da vida, ter que ser ferido, morto, humilhado, seminu? Vocês querem me matar de novo? Meu corpo não é o pão, meu corpo são vocês, a igreja. Então este encantamento está sendo quebrado no Brasil, e eles estão desesperados. Um deles deve estar me assistindo aí agora, lá de Manaus. Me disse: nós temos duas coisas a ser feitas. Ou mata você e faz de você um mártir, e essa coisa se agiganta no Brasil, ou vamos ter que te aturar, ficar caladinho, porque você mostra na palavra. Se me matar, me faz um mártir. O Brasil vai dizer: vocês mataram o homem porque ele estava certo, denunciando vocês. E se ficarem quietos, vão ter que me engolir, porque enquanto o fôlego em mim estiver, eu vou anunciar pelas redes sociais que essa graça nos basta. Está sendo quebrado. Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo de número 18, olha aí, iluminados os olhos do vosso coração, do vosso entendimento. Coração não tem olho. Iluminado os olhos do vosso entendimento, para saberdes. Não é para pular, não é para gritar, não é para ameaçar, não é para botar culpa, não é para botar dedo em riste, é para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Hoje,
aquilo que só os teólogos tinham acesso, aquilo que só os grandes pregadores tinham, aquilo que só os presidentes das convenções enxergavam. Hoje, os analfabetos, pessoas que não sabem nem mexer em computador, hoje, pelo avivamento da graça de Deus, estão livres dessa feitiçaria evangélica, estão saindo fora desse encantamento e estão tendo os olhos iluminados. Aconteceu com você, aconteceu com você, aconteceu com você, aconteceu aí, aconteceu aí, aconteceu aí. Diga glória a Deus, meu amado. Olhos iluminados, meu amado. O que me parecia ser homem de Deus, hoje eu vejo, eu estava debaixo era de uma feitiçaria, debaixo de balabachura, de creme crack, de samambaia, de saramandaia. E eu tremia todo, eu falei, Deus está mandando, Senhor, não é comigo não. Com você aí, com você aí. Eu cutucava na mulher e falava, Deus está falando contigo, era comigo não. A palavra aí está parecendo ser para homem, eu não sou homem, é para você. Comigo não, é com o cara aí, é contigo aí. Ó. Você já passou por isso? Quando vinha aquela palavra, né, você pedia, Senhor, usa teu servo para falar comigo. Aí tu entrava lá, aí tu via o pastor... Deus vai usar, Deus vai usar. Aí quando via a palavra, dizia, essa não é para mim não. Iluminado os olhos do seu entendimento. Quantas coisas me ocultaram. Estava tudo aqui. Não é uma invenção. Eles chamam de heresia. Nós chamamos de olhos iluminados. Está aqui. Mas eles não querem ler. E quando você diz ler, eles dizem, não, eu já sei ler, já conheço a Bíblia. Você tem que pregar para crente. Você tem que pregar para não crente. Você tem que pregar o mundo, libertar eles das drogas. É isso que você tem que fazer. Você quer pregar para mim? Mas é você que está enfeitiçada. É você que está fazendo corrente, é você que está fazendo campanha. É você que está fazendo fogueira bamba. É você que está dando dinheiro para o pastor. É você que está indo buscar Deus no monte. É você que está deixando de arrumar a casa para ir para o culto de consagração. É você que está deixando de dar carinho à sua mulher. Ó Deus falando aí, ó. Eu vou entregar tudo. Eu vou pregar para quem? Vou pregar para você. Que está lá honrando o pastor para estar abrindo a igreja, está lá com um terno lá, carrancudo, e a velha em casa esperando você pelo menos dar uma bitoca. Iluminados os olhos do vosso entendimento. Bendito o dia em que esta palavra dilacerou a minha alma. Eu não entendi direito, foi uma confusão. Eu estava acostumado a segurar fita, vela, eu bebia sangue de galinha. Depois eu entrei dentro desses lugares, comia óssea, bebia suco, honrava, queria a mão do pastor, era óleo na testa, era Deus nos mundos. Quando esta palavra dilacerou a minha alma, eu disse, estou confuso. Bendito o dia em que eu fui conferir, e lá estava escrito, pela graça sois salvos, e mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que você se glorie, Geraldo. Fui eu que fiz a obra, fui eu que chamei, fui eu que libertei, fui eu que transformei, foi eu que te escolhi desde antes da fundação do mundo, e te tirei do império das trevas, e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Fui eu que te capacitei, te fiz ministro de uma nova aliança, iluminei os olhos do vosso entendimento e mostrei para você que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem nenhuma coisa desta vida pode te separar do meu amor. Foi Ele, a glória dele, glória a Deus. Saí da feitiçaria. Os olhos foram iluminados. E a alegria contagiante era de contar para o diácono da igreja. Aonde eu andava, ele andava junto comigo.
Sabe aqueles jargões, né? Eu e ele era Paulo e Silas que chamavam. Tinha 2 presbíteros que era Eliseu e Elias. Eu disse: hoje eu vou contar para ele, meu irmão, que ele é livre em Cristo Jesus, que ele não deve mais temer o presidente da convenção, nem o pastor Joaquim Nabuco. Ele deve temer ao Cristo ressuscitado, aquele que escolheu ele desde antes da fundação do mundo. Eu vou contar. Quando eu contei, ele disse: herege, estás endemoniado, estás desviado, és um desigrejado, sai de ré, saravá, Geraldo. É triste, mas a feitiçaria destruiu várias amizades. Aconteceu comigo, aconteceu com Paulo. Quando Paulo, depois de ser levado ao terceiro céus e volta em Jerusalém, aqueles que eram os seus inimigos se tornaram seus amigos, e aqueles que eram os seus amigos do farisaísmo se tornaram os seus maiores opositores. Aquela pessoa que você via como endemoniada, quando você estava na religião, no pentecostalismo, você olhava para uma mulher de brinco de batom, você dizia: é pombagira, e ela não queria nem te ver, porque ninguém quer ver um crente perto, porque o crente vê demônio em tudo, ninguém quer amizade com o crente. Mas quando você foi lá e que a graça te libertou, os teus olhos é de compaixão, é de graça e de misericórdia. Quando você olha para uma mulher que ela está nessas obras da carne e da prostituição, você não julga, você não ataca, não bota dedo em rixe e não condena. Sabe por quê? Porque tu sabes que aquilo é uma obra da carne, e se ela for uma eleita, mais dias ou menos dias, como Cristo te libertou, pode libertá-la também. E enquanto você não sabe quem é quem, tem de paz com todos os homens e amam a todos. É assim o efeito da graça em quem foi liberto desta feitiçaria desgraçada chamada igreja. Deve ser me pegar. Graças a Deus, estamos fazendo frente com eles, e a cada dia isto cresce e multiplica, porque a sensação de liberdade é maravilhosa. Sei que há muitas dúvidas em muita gente, elas serão sanadas, mas ainda há muita resistência. Olha o que Paulo enfrentou, 2 de Timóteo 3, versículo 1, Miguel. Olha lá, eu vou ler até o 9. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os últimos dias de Paulo lá com Timóteo. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. 5, tendo a forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. 6, pois entre estes, ora, quem eram esses homens com todas essas qualidades? Porque o primeiro impacto, você pensa que é quem? Alguém lá do mundo, né? Chamado mundo. Quando você lê aquilo ali, fala: nossa, deve ser o bêbado, o cachaceiro, o cara do Raça Negra lá, que toca pagode, deve ser um cara desse, né? Olha lá, quem são esses? Pois entre esses, os que estavam ali, se encontram quem penetra sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem sempre, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade. A ganância os impede, o vil metal os impede, o salário os impede, a fortuna, o status. Venderam a sua alma a Mamon. Não defendem a verdade, defendem o status. Gostam de bons perfumes e sabem que se trabalhar honestamente
não pode se dar um luxo de comprar um perfume de 2, 3 mil reais, não pode comprar um terno de 4, 5 mil reais, não pode ter um carro de 100, 120 mil reais. Qual pastor que trabalhando honestamente pode ter isso? Aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. 8, e do modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Então existem pessoas dentro daqueles ali que resistem à verdade, e não são quem está lá fora, são os que estão aqui dentro. São os chamados bispos. Saiu um vídeo aí, algum de vocês deve ter visto, né? Alguém deve ter visto a mensagem da graça de Deus e foi lá: bispo, o senhor não acha que esta igreja, o universo do sal, o senhor não acha que ela está baseada na lei de Moisés? Ele disse: é verdade, está sim, só que essa graça de vocês é uma graça desgraçada. Quem viu isso aí? Aí, quantos que viram? Uma graça desgraçada. Também estes resistem à verdade, são homens de todos corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, ponto e vírgula. 9, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como aconteceu com também aqueles, a Janes e a Jambres. Só que quem está debaixo de uma feitiçaria não vê que eles estão manipulando, chama de homem de Deus. Não, porque o meu pastor, e o cara tosquia daqui, tira dali, arranca tudo de lá. Não, porque o meu pastor é uma bênção, porque o meu pastor, porque a minha igreja, porque eu não mudo de igreja. Eu não mudo de igreja, eu sou fiel. Sexta-feira eu levo o meu dízimo, na terça a minha oferta, no domingo. E uma abençoada me disse: e o que o senhor tem com isso? Nada, só que eu fui chamado para pregar a verdade. Isso não é uma verdade? É uma verdade, e tem que ser denunciada. Amado, já está no cenário brasileiro a verdadeira igreja de Cristo. Ninguém tira mais. Pode te chamar de louco, de herege, pode te chamar de tapado, pode dizer que você está seguindo não sei quem no YouTube, pode falar o que você quiser, mas o que foi implantado na tua mente, no teu coração, foi colocado pelo Espírito Santo, e daí ninguém tira nunca mais. Já era. Deixa eu aproveitar aqui a deixa. Sabe qual é o nome do vírus que pegou você? Graça vírus. E essa uma vez pega para sempre, meu irmão. Essa não tem quarentena não. Pegou uma vez, iluminou os olhos, é graça vírus para sempre. Quem aqui está com graça vírus, diga ui. Já era. Não me cure. Não me cure, vou morrer babando com graça vírus. Não vou lavar a mão, não vou tapar o nariz, vou ficar... Eu vou te mostrar que graça vírus pegou vocês. E esse vírus quebrou o encantamento, tirou vocês da feitiçaria. Vocês viviam enfeitiçados. Vocês viviam assim. Quando o homem vinha lá de São Paulo, que iria botar a mão em todo mundo, tinha uns que dormiam na fila. E o apóstolo vai vir de São Paulo, quem é que já... Olha, meu amado. Olha, mas eu dou em você, hein? Olha aqui, graça vírus, olha aí agora, 5 minutos, já passamos 5 minutos, mais 5 minutos, olha aí, 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Alô, vocês pertencem ao ressuscitado. Quem entende isso diz glória a Deus. Glória a Deus. Graça vírus pegou vocês.
Depois ele diz no versículo de número 16: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, seja bispo, apóstolo, pastor, pode ser quem for, o nosso pastor é Cristo. A ninguém conhecemos segundo a carne, e até mesmo, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. 17, assim que se alguém se batizar nas águas, aí é que é nova criatura. Olha aqui o dedinho, nananina não. Assim que se alguém está em Cristo, e só está em Cristo quem está da cruz para cá, porque antes era Jesus de Nazaré, enquanto vivo ele não era o Cristo, o ungido, o Messias, ele era o filho do homem, o filho de Davi, da descendência de Davi, o filho de José e o filho de Maria. Um dia Pedro, ele perguntou: quem diz os filhos do homem ser o filho do homem? Pedro se meteu e disse: tu és o Cristo. Ele: Pedro, quem te revelou isso não foi nem carne nem sangue, não conte a ninguém. Um dia ele foi lá e encontrou com a mulher samaritana, e a mulher disse: vejo que tu és profeta. Eu sei que quando Cristo vier, nos anunciará todas as coisas. Ele diz: sou eu sou o Cristo, o que falo contigo. Assim que se alguém está em Cristo, é nova, não será, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Você crê nessa palavra? Então, graça vírus pegou você e foi quebrado o encantamento na tua vida, e você não está mais submetido a homens. E uma coisa que eu quero deixar claro, porque nós não temos mais tempo, é uma palavra que quebra eles no meio. É Jó 41, 11. Olha aí. Quem primeiro... Olha isso aí. Olha isso aí. Estava escondido aí. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. E a feitiçaria diz o quê? Você tem que devolver a Deus. Diz ou não diz quando você estava enfeitiçado? E com os olhos iluminados, o que diz a palavra? Quem foi que deu a Deus primeiro, para que Deus tenha que retribuir? Deus está devendo o que a vocês? O que vocês deram de quê? Se vocês não têm nada, se tudo que está debaixo dos céus é dele. Não é porque eu dei 10 reais. Você não deu nada, você não tem nada. Você não é dono nem do ar que você respira. Você não é dono nem da tua vida. Você foi comprado por ele. Tu és propriedade exclusiva de Deus. É por isso que ninguém pode te tocar. E o feitiço diz: não, porque faça a tua parte, ele faz a dele primeiro. Dê a Deus que Deus dê. Não, ei, graça vírus pegou você, o encantamento foi quebrado, sem feitiçaria. Você agora tem olhos iluminados. Vou ler mais uma vez: quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Está claro ou não está claro? Igual a água da Sedai. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Aí vem a pergunta legalista: mas isso aqui é antigo pacto, você não prega Paulo? Guardei um trunfo para você também. Olha aí, Romanos capítulo 11, coloca aí, Miguel, agora vamos terminar, versículo de número 30. Olha aí, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. 34, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? 35, ou quem primeiro... Quem está falando isso é Jó? Diga: é Paulo, é graça vírus. Ou quem primeiro deu
a ele para que lhe venha a ser restituído. Quem? Mostra aí. Mostra alguém aí no sistema, no alçapão aí, mostra aí debaixo dessa feitiçaria. Qual de vocês deu primeiro a Deus aí? Está dizendo lá, ó. E eu termino com Hebreus 13:9. Ah, nada, dieta, hoje é sopa. Não vos deixeis envolver por doutrina várias e estranhas. Hoje é culto de libertação. Amanhã é copo d'água depois de oração. Amanhã é culto da família. Amanhã são doutrinas várias e estranhas. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Porquanto, o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Depois ele diz no versículo de número 10, possuímos um altar, que não é este tabrado. Isto aqui foi eu e Miguel que fez para o estudo ficar de uma forma mais agradável. Não existe altar humano. Altar humano é paganismo. O nosso altar é Cristo. Lá está a nossa vida, o nosso coração, o nosso respirar e a nossa alegria. Diz que possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, os que ministram na lei. Este é o chamado, este é o evangelho, esta é a graça maravilhosa que vocês devem viver, longe dessa feitiçaria evangélica, seguindo o Cristo ressuscitado, para que vocês reinem em vida e vivam em perfeita vitória. Assim é? Graça e paz. Vamos terminar.